Muito obrigado. Obrigado. Bela plateia. Que grupo de pessoas bonito. Bem, temos algumas notícias muito boas hoje e muitas coisas boas estão acontecendo para o nosso país. Sentem-se. Meus compatriotas americanos, este é o dia da libertação, esperando por muito tempo. 2 de abril de 2025 será para sempre lembrado como o dia em que a indústria americana renasceu, o dia em que o destino da América foi recuperado e o dia em que começamos a tornar a América rica novamente. Vamos torná-la rica, boa e rica. Por décadas, nosso país foi saqueado, pilhado, violado e espoliado por nações próximas e distantes, tanto amigas quanto inimigas. Trabalhadores do aço americanos, trabalhadores automotivos, agricultores e artesãos qualificados. Temos muitos deles aqui conosco hoje. Eles realmente sofreram gravemente. Eles assistiram com angústia, enquanto líderes estrangeiros roubaram nossos empregos, trapaceiros estrangeiros saquearam nossas fábricas e predadores estrangeiros despedaçaram nosso outrora belo sonho americano. Tínhamos um sonho americano sobre o qual você não ouve tanto. Você ouviu há 4 anos e está ouvindo agora. Você sabe, muitas vezes, por muitos anos e até décadas, você não ouvia muito sobre isso. Nosso país e seus contribuintes foram explorados por mais de 50 anos, mas isso não vai mais acontecer. Isso não vai acontecer. Em alguns momentos, assinarei uma ordem executiva histórica instituindo-se o tarifa. Este é um dos dias mais importantes, na minha opinião, na história americana. É a nossa declaração de independência econômica. Por anos, cidadãos americanos, trabalhadores foram forçados a ficar à margem, enquanto outras nações ficavam ricas e poderosas, muito disso às nossas custas. Mas agora é a nossa vez de prosperar. Ao fazer isso, usaremos trilhões e trilhões de dólares para reduzir nossos impostos e pagar nossa dívida nacional. E tudo acontecerá muito rapidamente. Com a ação de hoje, finalmente seremos capazes de tornar a América grande novamente, maior, mais do que nunca. Empregos e fábricas voltarão com força para o nosso país e você já vê isso acontecendo. Vamos turbinar nossa base industrial doméstica. Vamos abrir mercados estrangeiros e derrubar barreiras comerciais estrangeiras. E, em última análise, mais produção em casa significará uma concorrência mais forte e preços mais baixos para os consumidores. Esta será, de fato, a era dourada da América. Está voltando, vamos voltar com muita força. Estamos felizes por estarmos acompanhados nesta ocasião memorável pelo vice-presidente J.D. Vance. Obrigado. Muito obrigado. Mesmo que você está já... Não foi muito difícil encontrar. Eu estava procurando, sabe, ele gosta de manter uma atitude discreta, então geralmente estaria sentado bem na frente. Ele está ganhando muita confiança, Mike não está? E quase todo o meu gabinete está aqui, assim como o presidente da Câmara, Mike Johnson, que fez um trabalho incrível. E com o grande sucesso que tivemos na noite passada na Flórida, temos uma maioria de 7. E 7 é como muito quando tínhamos apenas 1, certo? Você fez um trabalho fantástico. E muitos dos membros da Câmara e senadores estão conosco. Senadores, congressistas, obrigado a todos por estarem conosco. Nós apreciamos isso. Por décadas, os Estados Unidos reduziram nossas barreiras comerciais para outros países, enquanto essas nações impuseram tarifas massivas sobre nossos produtos e criaram barreiras não monetárias ultrajantes para dizimar nossas indústrias e, em muitos casos, as barreiras não monetárias eram piores do que as monetárias. Eles manipularam suas moedas, subsidiaram suas exportações,
roubaram nossa propriedade intelectual, impuseram impostos de IVA exorbitantes para desvantajar nossos produtos, adotaram regras e padrões técnicos injustos e criaram paraísos de poluição imundos. Eles eram absolutamente imundos, mas sempre vinham até nós e diziam que estávamos violando. Nós deveríamos pagar por isso. Está tudo detalhado em um relatório muito grande do ZO. Representante de comércio sobre barreiras ao comércio exterior. E eu vou apenas segurá-lo para você. Está disponível e você não precisa pagar muito. Pelo que entendi, você não pagará nada. É muito trabalho por algo, na verdade, porque é um livro especial. Francamente, é muito perturbador quando você lê, quando vê o que as pessoas têm feito conosco por 30 anos. Tudo isso aconteceu sem resposta dos Estados Unidos da América, nenhuma resposta. Mas esses dias acabaram. Deixe-me oferecer apenas alguns exemplos dos ataques cruéis que nossos trabalhadores enfrentaram por tantos anos. Os Estados Unidos cobram de outros países apenas uma tarifa de 2,4% sobre motocicletas. Enquanto isso, a Tailândia e outros estão cobrando preços muito mais altos, como 60%. A Índia cobra, 70%. O Vietnã cobra 75% e outros são ainda mais altos do que isso. Da mesma forma, até hoje, os Estados Unidos cobraram por décadas uma tarifa de 2,5%. Pense nisso, 2,5% sobre automóveis fabricados no exterior. A União Europeia nos cobra mais de 10% de tarifas e eles têm IVA de 20%, muito mais alto. A Índia cobra 70%, ou talvez o pior de tudo sejam as restrições não monetárias impostas pela Coreia do Sul, Japão e muitas outras nações. Como resultado dessas barreiras comerciais colossais, 81% dos carros na Coreia do Sul são fabricados na Coreia do Sul. 94% dos carros no Japão são fabricados no Japão. A Toyota vende 1 milhão de automóveis fabricados no exterior para os Estados Unidos e a General Motors vende quase nenhum. A Ford vende muito pouco. Nenhuma de nossas empresas tem permissão para entrar em outros países. E eu digo que amigo e inimigo, e em muitos casos, o amigo é pior do que o inimigo em termos de comércio. Mas tais desequilíbrios horrendos devastaram nossa base industrial e colocaram nossa segurança nacional em risco. Eu não culpo esses outros países por esta calamidade. Eu culpo os líderes anteriores que não estavam fazendo seu trabalho. Eles deixaram isso acontecer e deixaram acontecer a um ponto que ninguém pode acreditar. É por isso que, a partir da meia-noite, vamos impor uma tarifa de 25% sobre todos os automóveis fabricados no exterior. Obrigado. Brian, gostaria que você viesse aqui por um segundo, certo? Eu só o vejo sentado. Ele tem sido um fã nosso e ele entende este negócio muito melhor do que o Economist, muito melhor do que qualquer um. Brian, diga algumas palavras, por favor, poderia? Obrigado. É uma grande honra tê-lo aqui. Obrigado, senhor presidente. Eu cresci ao norte de Detroit, Michigan, no condado de Macomb, conhecido como o lar dos democratas de Reagan. Meu primeiro voto para presidente foi para Ronald Reagan. Eu pensei que ele seria o melhor presidente que eu veria na minha vida, até que Donald J. Trump apareceu. Eu tenho assistido minha vida inteira, eu vi fábrica após fábrica em Detroit e na área metropolitana de Detroit fechar. Agora há fábricas, parada. Agora há fábricas subutilizadas. E as políticas de Donald Trump vão trazer produtos de volta para essas fábricas subutilizadas. Haverá novos investimentos, novas fábricas serão construídas. E os membros do UAI, e eu trouxe 20 deles comigo, eles estão sentados bem aqui. Aplausos e vivas. Nós apoiamos as políticas de tarifas de Donald Trump, 100%. Então, senhor presidente, não podemos agradecer o suficiente. E em 6 meses ou 1 ano começaremos a ver os benefícios. Mal posso esperar para ver o que acontecerá daqui a 3 ou 4 anos. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Que cara incrível. Ele entendeu desde o início. Ele entendeu antes de quase qualquer outro grupo por lá. Eles também entenderam.
E você sabe, nós ganhamos o estado de Michigan. Ganhamos quase todo. Mas ganhamos Michigan por muito e eu quero apenas agradecer a todos vocês. Os trabalhadores automotivos foram fantásticos. Os Teamsters foram fantásticos. Todos foram muito bons, eu vou te dizer. Muito obrigado, eu aprecio isso. Vocês vão ficar muito felizes em breve. E você provavelmente vê o que está acontecendo com todas não apenas as montadoras, mas as montadoras em particular. Você vê isso com todas aquelas que estão se mudando. Eles estão anunciando dia após dia. Você está vendo isso. Ninguém jamais viu algo assim. Com as ações de hoje, também estamos defendendo nossos grandes agricultores e pecuaristas que são brutalizados por nações ao redor do mundo. Brutalizados. O Canadá, a propósito, impõe uma tarifa de 250% a 300% sobre muitos dos nossos produtos lácteos. Eles fazem a primeira lata de leite, eles fazem o primeiro pequeno cartão de leite a um preço muito baixo, mas depois disso fica ruim e então chega a 275%, 300%. Então, quando eles estão calculando o que o Canadá está cobrando, eles dizem, cerca de 2% a 3%. Mas dê uma olhada no que acontece mais adiante. Quando você olha um pouco, não é uma imagem bonita e nós não gostamos disso e não é justo. Não é justo para os nossos agricultores. Não é justo para o nosso país. E com países como o Canadá, você sabe, nós subsidiamos muitos países e os mantemos funcionando e em atividade. No caso do México, são 300 bilhões por ano. No caso do Canadá, é perto de 200 bilhões por ano. E eu digo, por que estamos fazendo isso? Por que estamos fazendo isso? Quero dizer, em que ponto dizemos, você tem que... E trabalhem para vocês, e vocês têm que... Por isso temos os grandes déficits, por isso temos a dívida que nos foi imposta nos últimos anos, e não estamos mais aceitando isso. Através de barreiras não tarifárias, a União Europeia proíbe a importação da maioria das aves americanas. Vocês entendem? Eles dizem, queremos enviar nossos carros para vocês, queremos enviar tudo, mas não vamos aceitar nada que vocês têm. A Austrália proíbe, e eles são pessoas maravilhosas, e tudo maravilhoso, mas eles proíbem a carne bovina americana. No entanto, importamos 3 bilhões de dólares de carne bovina australiana deles só no ano passado. Eles não aceitam nenhuma de nossas carnes bovinas. Eles não querem porque não querem que isso afete seus agricultores. E sabe de uma coisa? Eu não os culpo, mas estamos fazendo a mesma coisa agora, começando. Por volta da meia-noite de hoje, eu diria. E a China cobra dos agricultores de arroz americanos uma tarifa chamada de sobrecota de 65%. A Coreia do Sul cobra 50%. Na verdade, eles cobram de 50% a 503%. E o Japão, nosso amigo, nos cobra 700%, mas isso é porque eles não querem que vendamos arroz e outras coisas. Quem pode culpar eles, senhora secretária, agricultura, ótimo trabalho que você fez com os ovos a propósito. Os preços dos ovos caíram 50%, nós os reduzimos em 50%. Assim que nos envolvemos, eles estavam subindo muito, os preços dos ovos estavam subindo muito e você fez um trabalho fantástico. Agora temos muitos ovos e eles estão muito mais baratos, caíram cerca de 59% agora e estão caindo ainda mais. Cobramos 2,8% por isso. Muitas coisas pelas quais outros países estão cobrando 200%, 300% e 400% se impor tarifas e medidas de proteção. Barreiras tornassem as nações mais pobres. Então, todos os países do mundo estariam correndo para eliminar essas políticas e a China seria a primeira da fila. Eles administram um país muito forte, mas eles não são os primeiros da fila e o povo americano está pagando um preço muito alto. De 1789 a 1913, éramos uma nação sustentada por tarifas e os Estados Unidos eram proporcionalmente o país mais rico que já existiu. Tão rico, de fato, que na década de 1880, eles estabeleceram uma comissão para decidir o que fariam com as vastas somas de dinheiro que estavam arrecadando. Estávamos arrecadando tanto dinheiro tão rapidamente que não sabíamos o que fazer com ele. Não é um bom problema para se ter? O que você acha? Marco, um bom problema? Marco adoraria esse problema. Mas não temos esse
problema, mas não vamos ter por muito mais tempo, né, eu vou te dizer. Mas eles arrecadaram tanto dinheiro que realmente formaram uma comissão para determinar o que fariam com o dinheiro, para quem iriam dar e quanto. Então, em 1913, por razões desconhecidas, para a humanidade, eles estabeleceram um imposto de renda para que os cidadãos, em vez de países estrangeiros, começassem a pagar o dinheiro necessário para administrar nosso governo. Então, em 1929, tudo chegou a um fim muito abrupto com a Grande Depressão. E isso nunca teria acontecido se tivessem mantido a política de tarifas. A história teria sido muito diferente. Eles tentaram trazer de volta as tarifas para salvar nosso país, mas já era tarde. Já era tarde. Era tarde demais. Nada poderia ter sido feito. Levou anos e anos para sair daquela depressão, muito mais tempo do que até mesmo o FDR, que teve aquele escritório ali por um longo período de tempo. O sistema de rampas, que é bastante intrincado, foi construído por causa dele. E toda vez que você sobe, pensa nele. E ele fez um ótimo trabalho de muitas maneiras, mas durou muito além de seus mandatos, como você sabe. Mas não é mais tarde. Demais, e vamos começar a ser inteligentes e vamos começar a ser muito ricos novamente. Vamos ser ricos como país porque eles tiraram muita da nossa riqueza, de nós. Não vamos deixar isso acontecer. Podemos realmente ser muito ricos. Podemos ser muito mais ricos do que qualquer país, é até inacreditável, mas estamos ficando espertos. Quase um século depois, diante de uma guerra econômica implacável, os Estados Unidos não podem mais continuar com uma política de rendição econômica unilateral. Não podemos pagar os déficits do Canadá, México e de tantos outros países. Costumávamos fazer isso, mas não podemos mais. Cuidamos de países em todo o mundo. Pagamos por suas forças armadas, pagamos por tudo o que eles têm que pagar e então, quando você quer reduzir um pouco, eles ficam chateados porque você não está mais cuidando deles. Mas temos que cuidar do nosso povo e vamos cuidar do nosso povo primeiro. E lamento dizer isso. E hoje estamos defendendo o trabalhador americano e finalmente estamos colocando a América em primeiro lugar. No último ano de Sleepy Joe Biden no cargo, os Estados Unidos perderam 100 mil empregos na manufatura e o número estava subindo a níveis nunca vistos antes. E nosso déficit comercial atingiu um recorde de 1,2 trilhões, o que é inédito. Desde o início do NAFTA, o pior acordo comercial já feito foi um show de horrores. Eu consegui encerrar. Todos disseram, você nunca conseguiria tirá-lo. Tivemos que obter a aprovação do Congresso para encerrá-lo. Tivemos que conviver com esse acordo. Foi o pior acordo comercial já feito de longe. Mas desde o início do NAFTA, nosso país perdeu 90 mil fábricas. Pense no que é isso, 90 mil. Pense em colocar um mapa e colocar texto nele, você não teria espaço suficiente. 90,000, eu disse, é possível? Verificamos isso 4 vezes diferentes. E, na verdade, era um pouco mais alto do que isso. E 5 milhões de empregos na manufatura foram perdidos, enquanto acumulávamos déficits comerciais de 19 trilhões de dólares. Esse foi o pior acordo comercial já feito. Como resultado dessas perdas gigantescas, nações estrangeiras agora possuem 26 trilhões de dólares a mais em ativos americanos do que os americanos. Ou pense nisso, do que os americanos possuem de seus próprios ativos estrangeiros ou de outros ativos estrangeiros. Os Estados Unidos não conseguem mais produzir antibióticos suficientes para tratar nossos doentes. Temos um problema tremendo. Temos que ir a países estrangeiros para tratar nossos doentes. Se algo acontecesse do ponto de vista de uma guerra, não seríamos capazes de fazer isso. Importamos praticamente todos os nossos computadores, telefones, televisores e eletrônicos. Costumávamos dominar esse campo e agora importamos tudo de diferentes países. Um único estaleiro na China agora produz mais navios a cada ano do que todos os estaleiros americanos juntos. Pense nisso. E era um negócio que costumávamos dominá-lo totalmente. Em resumo, déficits comerciais crônicos não são mais apenas um problema econômico, são uma emergência nacional que ameaça nossa segurança e nosso modo de vida. É uma grande ameaça para o nosso país.
E por essas razões, a partir de amanhã, os Estados Unidos implementarão tarifas recíprocas sobre outras nações. Faz muito tempo desde que sequer pensamos nisso. Costumávamos pensar muito sobre isso. Não pensamos nisso por muitas décadas e você vê o que aconteceu. Para as nações que nos tratam mal, calcularemos a taxa combinada de todas as suas tarifas, barreiras não monetárias e outras formas de trapaça. E porque estamos sendo muito gentis, somos um povo gentil, muito gentil. Você não é tão gentil quando é enganado com seus salários. Meus amigos trabalhadores automotivos e meus amigos do sindicato dos caminhoneiros e todos os sindicatos que normalmente votavam nos democratas, eles não estão mais votando nos democratas, porque o trabalhador, seja sindicalizado ou não, agora está com os republicanos. É isso que aconteceu. Mas vamos cobrar deles aproximadamente metade do que eles estão, e tem nos cobrado. Então, as tarifas não serão totalmente recíprocas. Eu poderia ter feito isso, eu acho, mas teria sido difícil para muitos países. Nós não queríamos fazer isso. Eu gostaria de ver o gráfico, se você o tiver. Você poderia trazê-lo, Howard. Este é o nosso grande secretário de Comércio, Howard Lutnick. Obrigado, Howard. Então, né, se você olhar para isso, China, primeira linha, China, 67%. Essas são as tarifas cobradas do ZY, incluindo manipulação cambial e barreiras comerciais. Então, 67% acho que você pode, na maioria das vezes, ver isso. Aqueles com boa visão. Com má visão, não queríamos trazer está muito ventoso aqui. Não queríamos trazer os grandes gráficos, porque não teriam chance de ficar de pé. Felizmente, viemos armados com um gráfico um pouco menor. Então, 67%, então vamos cobrar. Uma tarifa recíproca com desconto de 34%, eu acho. Em outras palavras, eles nos cobram, nós cobramos deles. Cobramos menos deles, então como alguém pode ficar chateado? Eles ficarão porque nunca cobramos nada de ninguém, mas agora vamos cobrar. União Europeia, eles são muito duros. Comerciantes muito duros. Você sabe, você pensa na União Europeia, muito amigável. Eles nos exploram, é tão triste de ver, é tão patético. 39%, vamos cobrar deles 20%. Então estamos cobrando deles essencialmente a metade. Vietnã, grandes negociadores, grandes pessoas. Eles gostam de mim, eu gosto deles. O problema é que eles nos cobram 90%. Vamos cobrar deles uma tarifa de 46%. Taiwan, onde eles levaram todos os nossos chips de computadores e semicondutores. Nós costumávamos ser os reis, certo? Nós éramos tudo. Nós tínhamos tudo isso. Agora, temos quase nada disso, exceto que a maior empresa está chegando. Vamos acabar com quase 40%. Lee Zeldin está trabalhando para obter suas aprovações. E é uma empresa incrível. Senhor Wei, de uma das grandes empresas do mundo, na verdade, eles estão vindo de Taiwan e vão construir uma das maiores fábricas do mundo, talvez a maior para isso. Mas 64%, vamos cobrar deles 32%. Japão, muito difícil. Grandes pessoas. E, novamente, eu não culpo as pessoas por fazerem isso. Eu acho que eles são muito inteligentes em fazer isso. Eu culpo as pessoas que se sentaram naquele escritório oval, atrás da mesa resoluta, ou qualquer mesa que escolheram. Japão, 46%. Eles nos cobrariam 46%. E muito mais para certos itens como carros. Você sabe, pequenos itens como carros. 46%, estamos cobrando deles 24%. Índia, muito difícil, muito difícil. O primeiro-ministro acabou de sair, e ele é um grande amigo meu, mas eu disse, você é meu amigo, mas não está nos tratando bem. Eles nos cobraram 52%. Você tem que entender, nós cobramos quase nada deles por anos e anos e décadas, e foi apenas 7 anos atrás quando eu entrei. Começamos a cobrar da China e arrecadamos centenas de bilhões de dólares da China em tarifas e eles entenderam honestamente. O presidente Xi entendeu. Ele disse, olha, eu entendo. E os outros países, e todos eles entendem. Talvez tenhamos que passar por um pouco de amor duro, mas todos eles entendem. Eles estão nos explorando e entenderam isso. O primeiro-ministro do Japão, era Shinzo Abe.
Ele era um homem fantástico. Ele foi, infelizmente, tirado de nós, assassinato. Mas eu fui até ele e disse: Shinzo, temos que fazer algo. O comércio não é justo. Ele disse: eu sei disso, eu sei disso. E ele era um grande cavalheiro. Ele era um homem fantástico, mas ele entendeu imediatamente do que eu estava falando. Eu disse: Shinzo, temos que fazer algo. Ele disse: eu sei disso. E nós fechamos um acordo, e teria sido um acordo muito melhor, mas, francamente, não havia muitos anos restantes no acordo que foi feito antes de eu chegar lá. Mas foi algo. Se você olhar para a Suíça, 61% a 31%. Indonésia, Malásia, Camboja. Olha para o Camboja, 97%. Vamos reduzir para 49%. Eles fizeram uma fortuna com os Estados Unidos da América. Reino Unido, 10%. E vamos para 10%. Então faremos a mesma coisa. África do Sul, 60%, 30%, e eles têm algumas coisas ruins acontecendo na África do Sul. Você sabe, nós estamos pagando a eles bilhões de dólares por semana. Corte o financiamento porque muitas coisas ruins estão acontecendo na África do Sul. A mídia falsa deveria estar olhando para isso. Eles não querem relatar isso. Brasil, 10%, 10%. Bangladesh está em 74%. Então você vê o que está acontecendo. Paquistão, 58%. Sri Lanka, Então, o que estamos fazendo não estamos pegando o total, poderíamos pegar os 88% completos. Muito obrigado. Ele está fazendo um trabalho muito bom. Como ele está indo? Tudo bem? Acho melhor você levar com você. Não vai durar muito tempo. Ele vai seguir você com o vento. Eu trouxe um chapéu caso ficasse muito ventoso, mas aqui está. Alguém gostaria de um chapéu? Sim. Não estou dando para o seu gabinete, estou dando para os trabalhadores automotivos. Sim. Vai! Obrigado, pessoal. Pegue, é isso. É isso? Sim. Eles merecem mais do que nosso gabinete. Nosso gabinete tem muitos chapéus, mas você vê os números. Os números são tão desproporcionais, eles são tão injustos. Ao mesmo tempo, estabeleceremos uma tarifa mínima de base de more 10%. Você percebe isso no gráfico. E isso será para outros países ajudarem a reconstruir nossa economia e prevenir fraudes. Então, vamos ter um mínimo de fraudes. E seremos muito severos com as pessoas que no portão monitoram as tarifas e observam os produtos entrando, porque tem havido muitas coisas ruins acontecendo no portão. Porque o dinheiro é tão enorme que você está falando. Provavelmente nunca houve nada parecido em termos de enormidade. E há muitas coisas ruins acontecendo que as pessoas que fazem o check-in elas estão olhando para sentenças de prisão de 10 anos se jogarem. Vamos tratá-los muito bem, mas se eles trapacearem, as repercussões serão extremamente fortes. As nações estrangeiras finalmente serão solicitadas a pagar pelo privilégio de acesso ao nosso mercado, o maior mercado do mundo. Atualmente somos o maior mercado do mundo. Tivemos um ótimo país há 4 anos em termos de economia. Estávamos dobrando a China, estávamos indo tão bem. Ninguém ia nos alcançar, mas muito disso escapou nos últimos 4 anos, sob Biden. Fiz campanha com essa política ao longo do ano passado e hoje. Essa promessa foi feita e também foi uma promessa, como você sabe, que foi cumprida. Promessas feitas, promessas cumpridas. Para qualquer empresa que se opõe às nossas tarifas recíprocas de bom senso, novamente recíprocas de ida e volta, de ida e volta. E eu chamo isso de recíproco gentil. Isso não é totalmente recíproco, isso é gentil recíproco. Mas o que fazemos é cortar pela metade, cobramos deles. Minha resposta é muito simples. Se eles reclamarem, se você quiser, sua taxa de tarifa ser 0, então você constrói seu produto bem aqui na América, porque não há tarifa se você construir sua fábrica, seu produto na América. E vimos empresas chegando como nunca vimos antes. Da mesma forma, a todos os presidentes estrangeiros, primeiros ministros, reis, rainhas, embaixadores e todos os outros que em breve estarão ligando para pedir isenções dessas tarifas, eu digo, terminem suas próprias tarifas, eliminem suas barreiras,
Não manipulem suas moedas. Eles manipulam suas moedas de uma forma que ninguém pode acreditar, o que é uma coisa muito ruim e devastadora para nós. E comecem a comprar dezenas de bilhões de dólares em produtos americanos. As tarifas dão ao nosso país proteção contra aqueles que nos fariam mal economicamente. E muitas pessoas estavam procurando nos causar danos econômicos. Talvez não tão, né? Obviamente, mas estavam causando um tremendo dano econômico. Mas ainda mais importante, elas nos darão crescimento. Essas tarifas vão nos dar um crescimento como você nunca viu antes. E será algo muito especial de se ver. Estou muito ansioso. E, Brian, isso vai acontecer ainda mais rápido do que você disse. Você sabe, pode dizer, mas já começou. Já começou. O trabalho já começou em fábricas por todo o país. E você já viu isso antes. Estas são grandes empresas ricas. Temos 61 bilhões iniciados em uma grande fábrica sendo construída. Será anunciada nos próximos 2 dias e eles já começaram o trabalho. Muitas dessas maiores empresas do mundo se comprometeram a construir. Nós vamos construir. E eles vieram aqui para me ver e vieram saber se poderiam ter uma coletiva de imprensa. Eu faço o máximo que posso. Estou bastante ocupado tentando parar a Rússia e a Ucrânia e o Oriente Médio. Precisamos parar isso. Vamos parar os Houthis que estamos fazendo. Tremendo. Eles gostam de derrubar navios e afundá-los na água. Eles se divertem com isso, mas não estão se divertindo tanto agora, não estão, senhor secretário? Eles não estão se divertindo tanto com isso agora. Mas aqui está uma lista curta de algumas das empresas que já anunciaram e se comprometeram com o investimento. E esta é uma empresa que construiu suas fábricas e suas plantas na China. A Apple vai gastar 500 bilhões de dólares. Eles nunca gastaram dinheiro assim aqui. Eles vão construir suas plantas aqui. SoftBank, OpenAI e Oracle, grandes empresas, estão investindo 500 bilhões de dólares quase imediatamente. Nvidia, uma empresa em alta, está investindo centenas de bilhões de dólares. Eles acabaram de anunciar que a TSMC, a maior e mais importante empresa do mundo de chips de Taiwan, sem nenhum investimento nosso, está investindo 200 bilhões de dólares. E eles disseram que a razão foi, número 1, a eleição de 5 de novembro e, número 2, as tarifas. Eles não querem pagar as tarifas e a maneira de não pagá-las é construir sua planta aqui. Então vamos passar de quase nenhum percentual. Nós costumávamos ter 100% do mercado de chips. Agora está tudo em Taiwan. Quase tudo está em Taiwan, alguns outros países, mas principalmente em Taiwan. E pense nisso, tínhamos 100%. Perdemos isso por causa de pessoas naquele escritório que não fizeram seu trabalho. Eles permitiram que fosse roubado de nós. Johnson & Johnson, grande empresa, 55 bilhões. Eli Lilly, 27 bilhões. Meta está investindo 500 bilhões de dólares. Uau! A MEC está investindo 20 bilhões. CGM, 20 bilhões de dólares. E então você tem Merck, Clarios, Stellantis, General Motors, GE Aerospace, Honda, Nissan. Hyundai, eles estão todos investindo bilhões e bilhões de dólares e estão 100% comprometidos. E nunca tivemos. Isso é depois de 2 meses e meio. Isso é depois de apenas um curto período. Tudo isso aconteceu assim que apresentamos o que todos queriam fazer. Sabe, eu vi um general hoje na televisão, costumava trabalhar com Lee Iacocca, uma pessoa muito respeitada no setor automobilístico, e ele disse, sabe, porque eles estão perguntando às pessoas, tentam encontrar o máximo de pessoas negativas que podem, mas não conseguem encontrar muitas. É bem difícil encontrar termos do que estamos fazendo, especialmente quando vem todo esse investimento. Eles disseram, então me diga, o que você acha do que Trump está fazendo do ponto de vista automobilístico? Ele disse, eu não posso acreditar. Alguém, finalmente, ele é um cara mais velho, um verdadeiro profissional, realmente um cara de alto nível. Com Lee Iacocca, ele disse, eu nunca pensei que veria o dia em que isso aconteceria, onde alguém teria a coragem de ir e fazer o que precisa ser feito. Isso está transformando nossa nação. Nossa nação inteira vai ser transformada não apenas com os carros, mas com todos os outros itens que são fabricados. Vamos nos tornar uma potência industrial. E ele disse isso de forma tão bonita hoje. Na verdade, vou descobrir. Vou conseguir uma gravação. Bruce, enviarei a fita para Long Island.
estoque-a para todos os trabalhadores. Você tem uma divisão bastante equilibrada. Mas nós temos, até agora, parece que vamos ter cerca de 6 trilhões de dólares em investimentos. E você não faria isso em anos. Neste país, nos últimos anos. 6 trilhões de dólares. E isso vai ser muito maior até o final do ano. E pense no que são 6 trilhões de dólares. Você não teria nenhuma pequena porcentagem disso sob este outro sistema. Vamos ser um país completamente diferente e isso vai ser fantástico para os trabalhadores. Vai ser fantástico para todos. Nunca houve uma transformação de um país como a transformação que já está acontecendo nos Estados Unidos da América. É uma coisa incrível de se ver e é incrível encontrar-se com as principais pessoas, pessoas sobre as quais você lê, pessoas muito ricas ou pessoas que são grandes, gerentes e executivos e presidentes de grandes empresas públicas. E ver o entusiasmo que eles têm agora que não tinham antes. Eles desistiram do nosso país. Eles foram para países estrangeiros e construíram. As empresas estão entrando em nosso país em níveis nunca vistos antes, com empregos e dinheiro a seguir. E é realmente bonito. Nos próximos dias, haverá reclamações dos globalistas e dos terceirizadores e dos interesses especiais e das notícias falsas. As notícias falsas sempre vão reclamar, mas nunca se esqueça todas as previsões que nossos oponentes fizeram sobre comércio nos últimos 30 anos foram provadas totalmente erradas. Eles estavam errados sobre o NAFTA, eles estavam errados sobre a China. Eles estavam errados sobre a parceria transpacífica, que teria sido um desastre se eu não a tivesse encerrado. Se eu não tivesse encerrado isso, trabalhadores, automotivos, unidos, vocês não teriam empregos neste país. Vocês não teriam empregos. Estava tudo indo para outros países. No meu primeiro mandato, disseram que as tarifas iriam quebrar a economia. Em vez disso, construímos a maior economia da história do mundo. E, novamente, tenho grande respeito pelo presidente Xi da China, grande respeito pela China, mas eles estavam tirando um tremendo proveito de nós. E eu os elogio por isso. Eu digo, ei, se você consegue se safar com isso, tudo bem. Mas, você sabe, eles entendem exatamente o que está acontecendo. E eles, provavelmente, a maioria deles está dizendo já era hora de fazerem algo mais. E eles vão lutar porque todos vão lutar. Você sabe, é como eu digo aos líderes, olhem, vocês têm que cuidar do seu país, mas temos que começar a cuidar do nosso país agora. Não podemos continuar fazendo o que temos feito nos últimos 50 anos. Desde o dia da minha eleição, o mercado de ações subiu no meu primeiro mandato, 88%, com o Nasdaq subindo 155%, mais do que qualquer presidente já teve em qualquer mandato, de longe. E eu acho que vamos superar isso e talvez os números não mostrem, mas eu acho que eles vão mostrar muito, melhor do que até mesmo esses números. Mas o que você vai ver é que você vai ver uma atividade que locais vazios, mortos, fábricas que estão caindo. Essas fábricas serão demolidas, né? E novas fábricas serão construídas em seu lugar. Eles não estão apenas falando sobre renovação, estão falando sobre algo totalmente novo, né? O melhor em qualquer lugar do mundo, né? O maior em qualquer lugar do mundo. Eu tenho um amigo que constrói fábricas de automóveis e eu disse, eu quero ver o maior e o melhor. Ele disse, bem, temos que ir para o México. E eu disse, não, eu quero ver isso nos Estados Unidos. Ele disse, não estamos construindo lá. Isso foi há 1 ano e meio durante a campanha. Ele disse, não estamos construindo, você teria que ir para o México. Quando eu estava começando a decidir me candidatar e fui para o primeiro lugar nas pesquisas, muito rapidamente eu quero, digamos na primeira hora. E então, logo depois, parecia que eu ia ganhar e as notícias falsas estavam dizendo, não faça isso. O que eles não sabem é que se eu não ganhasse, eles realmente estariam em apuros, porque ninguém quer lê-los de qualquer maneira. Mas eu digo uma coisa, quando parecia que eu ia ganhar, eu anunciei que ia fazer exatamente o que estamos falando hoje. Grande consistência, na verdade, porque eu venho falando sobre isso há 40 anos, mas porque eu vi o que estava acontecendo há 40 anos. Se você olhar para meus discursos antigos, quando eu era jovem, muito bonito, meus discursos antigos, e então as pessoas diziam que eu estaria em um programa de televisão, eu estaria falando sobre como estávamos sendo enganados por esses países. Quero dizer, nada, muda muito. A única coisa que mudou foram os países, mas nada realmente muda. Mas
Você sabe, é por isso que é uma honra tão grande. É uma honra tão grande finalmente poder fazer isso. Se você olhar para a China, eu arrecadei centenas de bilhões de dólares no meu mandato, centenas de bilhões. Eles nunca pagaram 10 centavos a qualquer outro presidente, né? E ainda assim pagaram centenas de bilhões, tanto que Biden não pôde fazer nada. Eles queriam tentar encerrar isso, porque ele tinha uma relação muito especial com a China. Você sabe qual era a relação deles? Ele tinha uma relação especial. Mas os números eram tão grandes, que eles não conseguiram fazer isso. Então eles aliviaram um pouco. Eles fizeram coisas que não deveriam ter feito. Eles tornaram isso muito mais confortável para eles, mas eles não conseguiram fazer porque os números eram de centenas de bilhões de dólares e eu fiz isso e estávamos a caminho de fazer algo tipo incrível. Então tivemos uma eleição muito ruim, muitas coisas ruins aconteceram. Então, quando eu disse temos que fazer de novo, eu disse temos que torná-lo grande demais para ser manipulado. E nós o tornamos grande demais para ser manipulado. E vencemos com recordes e foi uma vitória monumental. E foi uma honra ver tantos de vocês como o Brian e seus amigos, aqui conosco para celebrar e, mais importante, celebrar o que estamos fazendo, porque não seria uma celebração completa se não fizéssemos isso. Porque este será um país completamente diferente em um curto período de tempo, será algo sobre o qual o mundo inteiro estará falando. Os críticos fizeram previsões muito cansativas no início deste ano, mas em fevereiro a inflação básica caiu para a menor taxa em 4 anos. E o preço dos ovos, como você sabe, em apenas em um mês e meio, estivemos lá por 4 semanas. E na primeira semana, eu fui culpado pelos ovos. Eu disse, acabei de chegar aqui. Eles disseram, os ovos subiram cerca de 250% e você não consegue comprar ovos. E eles estavam enlouquecendo. E eu disse, acabei de chegar aqui. E então nós começamos a trabalhar nos ovos e começamos a trabalhar em tudo. E nosso grande secretário de Agricultura, você fez um trabalho fantástico, Brooke Rollins. Você fez um trabalho fantástico. Como eu disse antes, o preço dos ovos caiu agora, 59% e está caindo mais e a disponibilidade é fantástica. Eles estavam dizendo que para a Páscoa, por favor, não usem ovos, poderiam usar ovos de plástico. Eu disse, não queremos fazer isso, queremos... E você realmente conseguiu, foi um trabalho incrível. Muito obrigado, Brooke, você foi ótimo, mas da mesma forma, um termo antiquado que usamos, mantimentos. Eu usei isso na campanha. É um termo tão antiquado, mas um termo bonito, mantimentos. É como se dissesse uma sacola com coisas diferentes dentro. Os mantimentos dispararam, e eu fiz campanha sobre isso. Eu falei sobre a palavra mantimentos por muito tempo, e agora os custos de energia estão baixos, os mantimentos estão baixos, a gasolina está bem abaixo de R$3 e as pessoas estão começando a poder comprar coisas e viver novamente. Nós reduzimos os preços significativamente, criamos 10 mil, já em poucas semanas, novos empregos na manufatura. E isso aconteceu em um mês, números que eles não viam há muito tempo. Nós tivemos virtualmente nenhuma inflação durante o meu mandato. Tivemos virtualmente nenhuma inflação por 4 anos, mas após a transição para o Sleepy Joe, ela foi de quase inexistente para a mais alta na história do nosso país. Tivemos a inflação mais alta na história do nosso país, causada por energia e gastos ruins e políticas ruins, e muitas coisas ruins aconteceram. Que tal permitir que milhões e milhões e milhões de pessoas entrem em nosso país com fronteiras abertas, onde é tão triste de ver, mesmo agora. E eu vejo o nosso grande secretário você fez, levante-se por favor, Christy. Levante-se. Christy Noem e Tom Holland. Essas pessoas estão fazendo um ótimo trabalho, mas os tiraram em recordes. Temos problemas com juízes que não querem que eles saiam. Eles querem do Trend Araqua e querem. MS-13, as gangues mais violentas de todas. Ninguém nunca viu nada igual. Gangues absolutamente assassinas. Eles matam pessoas. Eles nem sequer pensam sobre isso. E nós os expulsamos e agora temos juízes da esquerda radical que querem... Eles não querem que eles saiam. Eles querem que eles até sejam trazidos de volta. Vamos trazê-los de volta. Você fez um trabalho fantástico e, por favor, agradeça a todos. Segurança interna, agradeça a todos. Agradeço.
E agora temos uma fronteira que é a melhor fronteira que já tivemos, até melhor do que foi no meu primeiro mandato. No meu primeiro mandato fizemos bem, mas neste realmente nos especializamos e fizemos muito bem. E tínhamos recordes naquela época. Tínhamos ali com a melhor, mais segura fronteira. 4 anos atrás tínhamos a melhor fronteira que já existiu e agora temos Você realmente igualou e fez ainda melhor. Vamos fazer isso do jeito certo. E queremos que as pessoas, a propósito, venham para o nosso país. Mas queremos que venham através de um processo legal. Queremos que eles entrem legalmente. Precisamos de mais pessoas. Precisamos de pessoas para operar essas fábricas e ajudar os trabalhadores automotivos, as pessoas não sindicalizadas. Mas precisamos de pessoas. E os agricultores. E vamos deixar as pessoas entrarem, mas elas querem entrar, queremos que entrem legalmente. Eles têm que ter a capacidade de amar nosso país, não pessoas que odeiam nosso país. Não os queremos em nosso país. E agora vamos aprovar os maiores cortes de impostos da história americana, e é nisso que estamos confiando no Mike e no John Thune. E não vamos cortar os benefícios da Seguridade Social, Medicare ou Medicaid, e os democratas vão, porque se eles entrassem, toda a economia entraria em colapso. Este país estava caminhando para um colapso. Sobre as pessoas que vocês viram, eles eram horríveis. Acho que uma das razões pelas quais as pessoas gostam do trabalho, tenho minhas maiores taxas de aprovação, porque acho que estão me comparando à pior administração da história do nosso país. Então agradeço por isso, pelo menos. Mas o presidente da Câmara, Mike Johnson, e o líder da maioria no Senado, agradeço, Mike. John Thune tem sido fantástico a propósito. Mas eles têm trabalhado incansavelmente para dar o próximo passo e aprovar o plano para o nosso grande e belo projeto de lei. Eu gostaria de chamá-lo assim, se puder. Um grande e belo. Eu fiz essa declaração há cerca de 6 meses e todo mundo o chama de um grande e belo projeto de lei. E será isso. Terá tudo, os grandes cortes de impostos e todos os incentivos possíveis, e será fantástico. E a propósito, para os carros, estamos pedindo uma dedução de juros sobre um empréstimo. Então, se você construir o carro só na América, fazemos isso, Brian. Se o carro não for fabricado na América, você não recebe a dedução da taxa de juros. Mas construir o carro na América, comprar um carro, se ele for fabricado na América, então você recebe uma dedução de juros e fiscal, e isso vai ser uma grande coisa. Acho que isso vai se pagar muito rapidamente, essa dedução nunca aconteceu. Nunca tivemos nada assim antes. Alguém disse, de onde ele tirou a ideia? Porque é tão básico. Você pensaria que isso teria acontecido há muito tempo. Nunca aconteceu e eu estou muito feliz que não tenha acontecido, porque agora posso dizer, essa foi minha ideia. Mas vamos nos aproximar da extensão da dívida. Precisamos aprovar a extensão da dívida e eu sei que você vai conseguir fazer isso, Mike. E é muito importante que você faça isso. E todas as outras coisas que o plano orçamentário do Senado nos oferece junto com o trabalho, porque eu sei que eles estão trabalhando juntos, John e Mike, e os 2 projetos de lei estão indo muito bem juntos. Precisamos realizar nossas prioridades compartilhadas, incluindo certos cortes de impostos permanentes. Queremos que os cortes de impostos sejam permanentes, cortes de gastos, energia e investimentos históricos, na defesa, fronteira e muito mais. Estamos cobrindo tudo. Esses serão fenomenais. Não haverá projeto de lei como este. Um projeto de lei vai endireitar nosso país por muitos, muitos anos. E dissemos, vamos apenas fazer isso e vamos concluir. E alguns caras vão adorar. E alguns caras vão gostar um pouco menos. Porque eles não estão recebendo exatamente o que estavam procurando, mas estão recebendo muito. Se conseguirmos fazer isso, será o projeto de lei mais incrível já aprovado na história de nosso Congresso e Senado, e congressistas, os senadores e os congressistas, muitos dos quais estão aqui hoje, ficarão muito orgulhosos de si mesmos. Eu realmente acredito que isso vai nos colocar em um caminho totalmente novo e próspero. Vamos cortar gastos e ajustar o orçamento de volta ao que deveria ser. Vamos fazer isso com muita determinação. Obrigado, Rick. Obrigado, John. Obrigado. Olhem todos os nossos senadores ali. Rapaz, esse é um grupo agradável de pessoas, mas não vou gostar tanto deles se não aprovarem este projeto de lei. Esse é um ótimo grupo. E congressista, muito obrigado. Eu aprecio isso, pessoas tremendas. O plano do Senado tem meu apoio total e completo. E o plano da Câmara, da mesma forma.
é muito semelhante. Eles estão avançando praticamente no mesmo ritmo. E assim que estiverem prontos, vocês me mostrarão. E tenho certeza de que terá meu apoio, Mike. Todo congressista e senador republicano deve se unir. Precisamos nos unir. Não podemos estar separados. Precisamos concluir isso. Precisamos conseguir absolutamente tudo o que pudermos e temos que cuidar do povo americano. Isso é a única coisa que importa. Precisamos cuidar do povo americano primeiro. Precisamos aprovar este projeto de lei imediatamente, concluí-lo, incluindo a extensão da dívida. A partir de hoje, não vamos deixar ninguém nos dizer que os trabalhadores e as famílias americanas não podem ter o futuro que merecem. Vamos produzir os carros e navios, chips, aviões, minerais e medicamentos que precisamos bem aqui na América. As empresas farmacêuticas vão voltar com força total. Elas estão voltando com força total. Todas estão voltando para o nosso país porque, se não voltarem, terão um grande imposto a pagar. E se voltarem, ficarei muito feliz. E você ficará muito feliz e estará muito seguro. Vamos construir nosso futuro com mãos americanas, com coração americano, aço americano, e vamos construí-lo com orgulho americano, como costumávamos fazer. Estamos nos aproximando do nosso seminal dia como presidente e recebemos crédito por muitas pessoas, na verdade. Até mesmo algumas das notícias falsas, você acredita? O que, neste caso, espero que não seja falso. Por ter feito mais nesse tempo do que qualquer outra administração na história do nosso país. Nos primeiros 100 dias, acho que tivemos um desempenho incrível em termos do que fizemos, do que conseguimos realizar. Eu gostaria de ver se podemos acabar com essa guerra e outra guerra não começar no Oriente Médio. Temos que conseguir. A Rússia, eles estão perdendo 2.000, em média 2.500 pessoas por dia, jovens, soldados russos, pense nisso. 2.500 em alguns dias, mas em média, provavelmente ao longo de um período de uma semana, são 2.712, dizem. Eles estão perdendo esses soldados. Eles estão morrendo. Eles estão sendo dizimados. E eles não são do nosso país, mas são de outros países, mas são seres humanos. Eles são da Rússia. Eles são da Ucrânia neste período, a maioria deles. E vamos fazer isso parar. É uma guerra sem sentido que nunca teria acontecido se eu fosse presidente e não deveria ser permitida continuar. E acho que estamos recebendo boa cooperação da Rússia e da Ucrânia, mas temos que fazer isso parar. É humanidade. É humanidade. É uma coisa terrível. Este será um grande momento. Acho que você vai se lembrar de hoje. Vai ser uma nação livre com a qual estamos lidando. Vamos ter uma nação muito livre e bonita. Vai ser o dia da libertação na América. E vai ser um dia que, espero, você vai olhar para trás nos anos que virão e você vai dizer, sabe, ele estava certo. Isso se tornou um dos dias mais importantes na história do nosso país. Deus abençoe você e Deus abençoe a América. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. China. Boa tarde a todos. Temos 2 documentos preparados para a assinatura. Hoje, um fecha o que se referia a uma brecha em relação às importações da República Popular da China. O outro é o grande, né, é a ordem executiva de tarifas recíprocas que o presidente acabou de falar extensivamente. Isso é, obviamente, um grande negócio e foi uma honra fazer parte da sua equipe preparando isso para você. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Isso é algo grande. Isso é um 10. Esse é bom, olha. Esse é bom.
Esse é um bom... Ok, muito obrigado. Vou distribuir essas canetas agora, se eu puder. Vendo aqui. Obrigado.